Gostaria agora de convidar o pastor Thales Messias Ferreira. Ele agora estão abrindo a igreja Sinal do Reino em Recife, também da Visão Mundial, um pastor batista. Ele vai se apresentar melhor. Boa tarde, graça e paz. Eu queria que a gente abrisse Neemias. O título que o pastor Josué Peixoto me deu é que a igreja e os desafios da cidade. Eu vou ler um texto, irmãos, e depois de ler o texto, vou fazer o diferente. Eu vou apresentar, porque eu vou me basear nas exemplificações do texto, num movimento que tem acontecido em Recife. Fiquei pensando sobre como a gente podia ser mais prático nessa palavra. E vou trazer aquilo que tem nascido e acontecido em Recife. Então, eu vou ler o texto, vou apresentar um pouquinho e a gente volta para o texto, tá? A partir do versículo 1, capítulo 1. Palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. E aí ele explica por quê. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando eu, Neemias, ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando, jejuando, orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta, vergonhosa contra ti, não temos obedecido mandamentos, decretos, leis que deste ao seu servo Moisés. Dá um pulinho para o capítulo 2, leia só o versículo 17 dele, que é ele, após chegar na cidade. Neemias sai de onde ele está, em Suzã, vai para Jerusalém, chega em Jerusalém, faz uma inspeção nos muros, e aí ele vira para quem com ele estava, e diz o seguinte, o que está no versículo 17. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Eu vou me basear nesse texto, mas antes de entrar diretamente nele, eu vou falar aquilo que tem acontecido, um movimento em Recife, tá? Em fevereiro do ano passado, a gente tinha um grupo de WhatsApp, com mais ou menos 200 pastores ali. Eu que coordenava esse grupo, mas com mais 2 irmãos. E o grupo do WhatsApp é ótimo no começo, vai piorando com o tempo, e por fim, vira um grupo de florzinha, cachorrinho dando bom dia, frase de efeito, motivação, um monte de imagem. O cara faz um evento na igreja e manda 17 fotos de um evento da igreja dele. Resumindo, perdeu totalmente o sentido do grupo. Eu sou suspeito, porque eu acho que todo grupo perde sentido com o tempo no WhatsApp. E aí um dia a gente lançou um desafio, depois de conversar um pouquinho nós 3, os que coordenavam. Eu disse: gente, a maioria desse grupo do WhatsApp não quer nada. Vamos acabar esse grupo. A essa altura, em paralelo, vinha acontecendo na cidade, em Pernambuco, no estado, aquilo que foi o pior ano em Pernambuco com relação à violência.
Nunca se matou tanta gente em Pernambuco como o ano passado. Nós somos em Pernambuco hoje o terceiro estado mais violento do Brasil, com quase 5.500 mortes. Só para você ter um paralelo, aqui na Paraíba se mata em torno de 3 pessoas por dia. Em Pernambuco, ano passado, se matou 17, 16 pessoas por dia. Era uma coisa terrível. E aí a gente lançou no grupo o seguinte: gente, para os pastores e pastoras, a gente está conversando aqui há 1 ano e meio. Quem é que está disposto a gente começar um movimento na cidade, onde a gente, de forma prática, intencional, presencial, a gente comece a pensar nos males e nos desafios e nos problemas da cidade? E a gente achou que ninguém ia responder, porque quem está em WhatsApp gosta de protestar em Facebook e em redes sociais. Para nossa surpresa, a gente marcou uma reunião num local, inclusive, pouco tradicional para pensar nisso, que é o Seminário Batista do Norte. Para nossa surpresa, primeira reunião, a sala encheu. Esse movimento acabou tomando um corpo na cidade. Hoje é um movimento chamado aí Movimento PE de Paz. É um movimento que reúne em torno de 60 igrejas. Atualmente, exatamente pelo estado absurdo da violência, a gente está atacando exatamente essa problemática social. Esse grupo foi para além dos atos que acontecem. Então, a Isabela citou aqui o Antônio Carlos Costa. Antônio Carlos Costa é uma pessoa que caminha perto, mas o Antônio Carlos Costa caminha fazendo atos muito legais na cidade do Rio de Janeiro, Rio de Paz. Porém, o nosso movimento, a gente decidiu, até inclusive conversando com ele, não vamos ser diferentes. A gente não vai fazer atos na cidade somente. A gente não vai fazer atos de forma isolada, por exemplo, 10, 15 jovens fazendo. A gente só vai fazer atos se a igreja evangélica da cidade abraçar esse movimento. Porque se a gente vai fazer um movimento, em tese, em nome de uma igreja evangélica, se bem que aí há uma discussão, porque na verdade não existe mais uma igreja evangélica, nós somos diversas igrejas evangélicas no Brasil, várias correntes, mas se a gente ia fazer algo em torno disso, a gente tinha que ter uma representatividade de igreja. E começamos. Esse movimento entrou a ganhar um respeito na cidade. Nós não éramos especialistas no tema, tivemos que buscar ajuda, eu vou falar isso na mensagem. O fato é que a gente causou diversas audiências públicas sobre o tema. Nós tivemos que fazer formações para poder a gente ter uma especialidade maior na temática. O último ato, que aconteceu há exatamente 1 mês, só para vocês terem ideia de como caminha hoje. Esse ato, nós fizemos no sábado de manhã, na praia famosa de Boa Viagem. No dia seguinte, o governo emitiu uma nota sobre o ato, em resposta. E claro, nós estamos em época de eleição, ele desfez tudo que o ato falou no dia anterior. Tudo que nós protestamos, o governo desfez. E no dia seguinte, a gente desfez aquilo que o governo tinha desfeito. E demos uma nova palavra. Hoje o movimento, ele é respeitado. Então, Pernambuco acontece diferente da Paraíba. Pernambuco, porque o número de homicídios aumentou muito. Pernambuco, o governo decidiu que não solta mais os números diariamente. Todo dia 15 do mês, o governo lança o total de gente, o número total de pessoas que morreram no mês anterior. Isso, inclusive, tem sido um embate nosso. Todo dia 15, quando o governo liga, toda a imprensa liga para o movimento PE de Paz e pergunta o que os pastores da cidade acham sobre o número que acabou de sair. Então, obrigou a igreja a colocar a cara na cidade. Então, por exemplo, ontem à noite tinha uma discussão dentro da Universidade Federal, um dos maiores especialistas no Brasil de segurança pública, e disseram: o PE de Paz precisa estar aqui. Então, se você me perguntar, Thales, e vocês eram... Não, a gente é pastor. Nosso negócio é cuidar de gente, nosso negócio é pastorear as pessoas, nosso negócio é viver na igreja, para a igreja, cuidar de gente. Mas uma agenda da cidade acabou unindo a igreja em torno de um movimento. Hoje, a gente não tem a mínima ideia de como é que isso vai continuar, e nem a gente quer ter, porque quando a gente tem um domínio de um movimento, a gente acaba matando o movimento. O movimento é das igrejas. A gente acabou de terminar uma semana de oração.
Nós temos oração, nós não somos militantes sociais, nós somos a igreja de Jesus. Então nós tivemos uma semana em 60 igrejas do estado, tivemos movimentos de oração pela cidade. E assim é o movimento PE de Paz. Estou falando tudo isso, gente, não é propaganda. É porque eu quero ver se na mensagem a gente vai exemplificando. E se eu fosse exemplificar, sem que vocês entendessem o todo do movimento, um pouquinho dele, vocês iam ficar sem entender o contexto. Voltando para o texto é um desafio de um homem, Neemias, que está numa cidade distante, Suzã, de reconstruir, e aí eu vou usar uma linguagem que a gente usa pouco na igreja. Neemias olha para a cidade e vê uma problemática social da cidade. Os muros de Jerusalém estavam derrubados. Isso, inclusive, causava um sério risco de defesa para a cidade. Isso, inclusive, era um caso de humilhação para a cidade, porque era comum e tradicional que houvesse um muro ao redor da cidade, em defesa da cidade, delimitando a cidade. Neemias olha para uma problemática social e Neemias toma algumas atitudes e alguns comportamentos, que é isso que eu quero trazer hoje como resposta ao que o pastor pediu que a gente pensasse. A igreja e os desafios da cidade. Primeira coisa que me vem na cabeça, eu não sei se você já fez essa pergunta, quem sabe quantos dias durou para a reconstrução do templo do muro de Jerusalém com Neemias? Boa, só não tem um livro para lhe dar, entendeu? 52 dias. Quem sabe há quanto tempo os muros estavam derrubados? Pastor dá, entendeu? 150 anos. A pergunta que eu fiz para mim, enquanto eu lia, na verdade é uma releitura. Por que durou 150 anos, uma obra que durou 52 dias para ser refeito? Por que 150 anos de espera para que uma problemática social que podia ser resolvida em 50 dias, 52 dias? Essa é a pergunta que eu quero que você tenha em mente. A primeira coisa, e o primeiro comportamento, e a primeira lição que eu tiro da vida de Neemias, é que Neemias precisava de informação. Veja o versículo 2. Diz aí que Anani, ou Anani, alguns traduzem assim, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E aí ele responde, traz informações para Neemias, e aquelas informações é o extrato onde o coração de Neemias começa a pensar na problemática que estava acontecendo na cidade. Eu cheguei há pouco, eu ia chegar até mais cedo, mas tive uma vigília ontem, eu não tinha condições de dirigir mais cedo. Mas o pouco que eu peguei dos pastores e da Isabela, eu vi que vocês estão pensando na cidade. No movimento PE de Paz, gente, a gente começou a ter que precisar de informações. A gente não sabia sobre violência. Pode passar alguns slides, por favor, irmão. O irmão não está lá não, o controle que está aqui. Agora. Tá. Sim, pronto. Mas aqui eu... Aí foi o que nos despertou. Perceba aqui, que é a Folha de São Paulo citando Recife. Exatamente, olha como ele se pronuncia sobre Recife. Recife. O Recife se tornou um inferno por causa da violência. Isso nos despertou. Olha aí a evolução da violência. O máximo e o patamar máximo de violência foi em 2007, 4.500. 2017 foi para 5.500. Isso foi o despertamento do movimento. Aí são alguns atos que a gente fez. Aqui é dentro do seminário, uma das vigílias de oração que nós temos constantemente. Não é só militância social, nós temos movimentos de oração com a igreja. Aí, aqui é uma audiência pública. Aqui é o secretário de Estado nos recebendo para que a gente possa dizer a ele quais são nossas proposições.
Aqui é o promotor do Ministério Público acompanhando. Isso aqui está muito escuro, mas aqui é um major em pé. E aqui são vários capitães e comandantes. Nós estamos aqui porque nós estamos reclamando das violações dos direitos que a polícia tem feito dentro de algumas comunidades. E a gente não faz isso protestando, a gente foi conversar com eles. E, enfim, algumas coisas que foram feitas. Travou? Pronto, deixa assim. O que eu quero chamar a primeira atenção, a primeira coisa que eu achei interessante na vida de Neemias, é que ele não tinha informação. Nós somos um povo, eu fui criado em igreja, sou batista, e eu fui criado em igreja onde a gente não tem uma noção clara de como é o mundo lá fora. Eu vivi numa igreja onde a gente vinha para a igreja quase que diariamente. Isso me fez me isolar de muito do mundo. Isso me fez, inclusive, viver quase que numa bolha. Eu tive que forçar furar a bolha. E esse movimento hoje, intencionalmente, a gente ocupou espaços da cidade, não é nem somente para que a gente possa protestar e falar. É para que a gente possa ter subsídio, argumento, informação. Inclusive, a voz da igreja, para que seja bem ouvida, precisa ser fundamentada nas problemáticas sociais. Informação. Às vezes eu percebo, talvez em organizações sociais um pouco menos, como a SEV, porque é uma organização que vive mergulhada nos problemas sociais, mas a igreja, de uma forma geral, ela inclusive tem uma boa vontade imensa de abençoar a cidade. Mas falta talvez à igreja, às vezes, o como fazer, por onde fazer. Às vezes a igreja, inclusive, é afobada, desculpe o termo, para começar. Porque a gente pensa que a gente senta numa sala de igreja e começa a planejar sobre o que a igreja vai fazer para a cidade, quando na verdade a gente devia primeiro ouvir a cidade, conhecer a cidade, colher informações da cidade. Eu coordeno um projeto social dentro de uma comunidade carente em Recife, e as pessoas da igreja muito afobadas em começar, vamos começar, pastor, eu digo não, a gente vai passar 6 meses só caminhando na comunidade, a gente vai ser conhecido pela comunidade, a gente vai se apresentar às pessoas, a gente vai comer, a gente vai inclusive frequentar bares da comunidade, para que a gente sente lá e fique tomando guaraná e ouvindo o que é que o pessoal está conversando, até que aquelas pessoas comecem pela curiosidade a perguntar quem nós somos, e a gente começa a dizer o que nós estamos fazendo ali, até que finalmente as pessoas ganhem confiança e nos chamam para tomar um café na casa delas. Aí sim, a gente vai dizer, o que é que vocês estão precisando? Como é que vocês vivem? Como é a vida que vocês vivem aqui? E aí ela começa a contar como começou a comunidade, quais são os males daquela comunidade, quais são as grandes aflições que eles passam. E aí a gente começa a perceber nisso tudo por onde a gente vai começar a trabalhar com a comunidade. Não adianta só fazer, a gente tem que ter informação. Quais são os problemas de fato que a cidade tem? Onde? Como a gente começa? Quais são as raízes desses problemas? Isso é a primeira coisa que eu achei impressionante em Neemias. A segunda coisa está no versículo 4. Lê comigo. Olha como ele começa a dizer: quando ouvi essas coisas, que coisas? Informações. Quando ouvi essas coisas, Neemias se senta, chora, passei dias lamentando, jejuando e orando a Deus. Eu acho isso aqui, talvez a raiz de tudo, gente. Não adianta a igreja, eu digo muito isso lá na minha igreja, não adianta a gente só fazer. Não adianta a gente levantar e dizer assim, vamos fazer uma ação na cidade. Eu entendo, e isso é pessoal, a gente precisa levar a igreja a uma consciência da razão de fazer isso. E consciência vem junto com ela, compaixão, amor. A igreja precisa chorar pela cidade. A igreja precisa sentir a dor da cidade. Eu estava numa igreja, porque nós lançamos no Movimento Pé de Paz uma campanha de capelania da cidade. Rapidamente, capelania da cidade de forma simples nós lançamos um desafio nas igrejas de Recife assim,
Qual igreja quer ser capelã da cidade? O que é ser capelã? Exemplo, qual bairro é esse aqui? A Igreja Evangélica Batista de João Pessoa quer ser capelã de Jaguaribe. Qualquer morte que acontecer em Jaguaribe, não interessa se é crente, se não é crente, se é da igreja, se não é. Essa igreja vai ser a capelã de Jaguaribe, para além do templo, para além da porta. Então, qualquer pessoa que falecer em Jaguaribe, a gente vai saber. Quem morreu? Que bairro? Jaguaribe? Lança para a Igreja Evangélica Batista. Eles vão lá abençoar essa família, acompanhar a família, ver o que precisa, enfrentar o luto da mãe e do pai. E detalhe, não é só da vítima, é inclusive do causador do assassinato. Porque muitas vezes o pai e a mãe ficam chorando porque não tem culpa ou tem culpa. E o filho vai preso e a mãe fica em casa só. Resumindo, a gente lançou isso e hoje tem mais ou menos 25 igrejas assim em Recife, nessa capelania. E aí eu fui numa igreja dessas, da Igreja Batista de Coqueiral, dar uma palavra rápida sobre o projeto, porque teve uma capacitação para quem queria ser, inclusive aconteceu essa semana. Enquanto eu falava, uma mulher levantou a mão assim na igreja. E eu estava com o microfone, eu digo, não, pode falar, minha irmã. Era uma senhora. E ela disse, pastor, você está dizendo que essa igreja vai ser capelã? Isso é. Eu perdi meu filho há 2 meses, com 5 tiros no rosto. Esse meu filho eu não pude enterrar, porque eu fui lá no IML, reconheci o corpo do meu filho, mas o Estado disse, nós não temos certeza se é seu filho mesmo, olha o estado que ele está. Ele está desfigurado. E ela disse, mas eu sei que é meu filho. E ela teve que fazer um DNA, o exame de DNA vai sair daqui a 3 meses, para que ela tenha algum direito de colocar num papel, um exame, num atestado de óbito, o nome dela e o nome do filho. Enquanto isso, ela está arrasada. Aquela igreja onde eu estava, abraçou aquela senhora precisava de apoio jurídico nesse processo todo, a igreja está dando. Aquela senhora precisava de um pastor para chorar com ela e acompanhar o luto dela, ele está sendo acompanhado. Aquela igreja aquela senhora precisa de um apoio psicológico por tudo que ela viveu, a igreja está dando apoio. E pronto, pastor Zé Marcos, que é de lá, já abraçou a menina e está caminhando com a menina. É um exemplo. A nossa igreja é uma igreja em implantação. Chegou lá uma pessoa que era, não sei, acho que não chega aqui, mas teve um caso em Recife, em dezembro, de um assassinato, 2 crianças, adolescentes, de 13 anos. A mãe não concordava com o namoro da filha. A filha se juntou com o namorado tem 16 anos. Entraram na casa da mãe com facas, matou a avó, tentou matar a mãe, recebeu 20 facadas, tentou matar o pai, mas ele correu. E num dia só, aquela mãe perdeu a mãe dela, a avó, foi para o hospital totalmente desfigurada de facada da filha, e a filha foi presa com 13 anos de idade em medida socioeducativa e o menino com 16 anos. Essa mãe chegou lá na nossa igreja e ficou lá com a gente. Essa semana eu recebi uma mensagem dela. Você imagina o que é a cabeça de uma mãe, gente? Num dia só ela perder a mãe dela. E quem matou essa mãe dela foi a filhinha dela de 13 anos. Isso eu não sei imaginar isso. Porque eu tenho uma filha de 13 anos. Eu não consigo imaginar. Essa semana, a filha dela presa fez aniversário. Porque a partir daí a igreja começou a trabalhar no que tem que trabalhar, que é o perdão. E trabalhamos nela. Essa semana foi o aniversário da filha dela. E ela disse que foi na prisão, levou um kit festa, um bolo. As duas, quando se viram, se ajoelharam uma na frente da outra e choraram ali. E se perdoaram ali. Gente, tem coisas que só a igreja consegue fazer. Eu sou gerente de uma organização social, a Visão Mundial. Mas a Visão Mundial não consegue fazer o que a igreja faz. A igreja consegue chorar com os que sofrem. Inclusive com os que sofrem são errados em sofrer. A igreja consegue chorar com os pecadores que sofrem, pelos próprios pecados. Há um discurso, muitas vezes de religiosos, que bandido bom é bandido morto. A gente precisa acreditar em transformação até de bandido. A gente precisa ser os que creem na cidade. Nós precisamos crer.
Por isso que a segunda coisa que eu admiro em Neemias é a reação dele, que ele passa dias lamentando, dias jejuando, e a terceira coisa, orando. Eu não acredito, e desculpa, eu não acredito. Por mais que pareça uma militância social, eu não acredito em qualquer movimento da igreja que não tenha compaixão e que não tenha oração. Aliás, nosso irmão Paulo nos disse isso, que ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres, se não tiver amor, de nada vale. Não adianta só fazer ação. Tem que ter compaixão e oração envolvidas nessa ação. Não adianta só a igreja simplesmente se mobilizar e começar a agir. Se a igreja não tiver com ela um referencial de compaixão do evangelho e oração, pedindo a Deus direção sobre o que fazer, a gente corre um risco de fazer as coisas pensando em holofotes para a igreja. Oração. Terceira coisa, guarde isso. Oração. Por fim, no texto de Neemias, eu quero que você pule para o versículo 17 do capítulo 2. Tem dois termos aí que eu acho fantástico. Primeiro, é quando Neemias vira, versículo 17 do capítulo 2, e diz assim: disse Neemias, vejam a situação terrível em que estamos. Olha para mim, gente. Essa palavra parece despercebida. Vejam. Vejam a situação terrível. Eu vou fazer uma crítica, e é bom que eu não conheço a igreja, então não é para a igreja. Eu às vezes vou em igreja e vejo uma irmãzinha, geralmente, que as mulheres, no meu ver, têm muito mais sensibilidade para a dor do outro do que o homem, é meu ver, perdão se eu estou errado, tá? E geralmente em missões quem coordena é uma mulher, aqui é homem ou mulher? Homem? Opa, bom. Então, geralmente uma mulher está lá, ou um homem, e ele faz uma força enorme para que a igreja se sensibilize e doe para a causa missionária, e participe da causa missionária. Aí faz culto, traz missionário, ele fala. Gente, olha, preste atenção numa coisa. Faz toda a diferença quando as pessoas veem a situação terrível. Faz toda a diferença quando você faz uma imersão no sofrimento da cidade. Não conta, não é só ler jornal, como nosso irmão John Stott nos ensinou, e ensinou muito bem, que quem lê a Bíblia tem que ter o jornal numa mão e a Bíblia na outra, é muito bom, mas não é só ler jornal, gente. A igreja precisa caminhar na cidade. Eu vou contar uma história do pastor Carlos Queiroz. Pastor Carlos Queiroz é um pastor cearense, a maioria conhece que ele é bem conhecido. Carlinhos foi chamado em São Paulo para falar, na igreja. E aí, a primeira vez que ele foi em São Paulo, ele não sabia o que era São Paulo, e chamaram ele para falar exatamente um tema parecido com o meu, os desafios da cidade de São Paulo para a igreja. O que é que eu vou falar sobre São Paulo? Carlinhos pensou. Carlos, sem avisar, pegou um avião, chegou 4 dias antes em São Paulo. E começou a dormir pelas ruas de São Paulo. Não foi para o hotel. Ficou como um morador de rua. Participou de albergue naquele dia. Ele conta que na primeira noite no albergue, as pessoas quando viram ele, que ele é baixinho, um ancião e tal, o pessoal deu lugar a ele. Ele disse, puxa, não precisa isso não, aqui a gente tem uma regra. A gente tem que dar a quem mais precisa. Aí Carlinhos deitou. No outro dia chegou uma pessoa com um portador de deficiência. E aí as pessoas que deram a cama a Carlinhos, eles mesmos viraram para Carlinhos e disse, agora você sai. Ele dorme na sua cama. E Carlinhos disse, não, tudo bem, deu a cama aí. Então ele começou a ver que há uma ética entre os moradores de rua. Ele não levou comida, não levou dinheiro, ele comeu do que eles tinham, pediu também comida na rua. E aí finalmente ele foi pregar na igreja no outro dia. Ele disse, gente, agora eu sei quais são os males da cidade de São Paulo. E a partir dali, ele tinha autoridade para falar. Gente, e aí é minha mensagem, até um convite. Pisem no chão do sofrimento.
Isso aqui é muito legal e eu gosto muito. Mas a gente precisa sair do conforto, do ar, do banco, das cadeiras. A gente precisa intencionalmente visitar alguns locais da cidade. Pastor Nelson Massambani, de Fortaleza, da Igreja Batista Central, ele tem um ministério hoje com presídio. E ele está tentando implantar um presídio diferente em Fortaleza. Para conhecer o presídio, ele e a esposa, Rosvita, viajaram para Belo Horizonte, passaram quase uma semana dormindo dentro de um presídio. Ficaram lá como presidiários, para que eles sentissem como é a vida deles. Frei Beto diz uma frase muito interessante. Frei Beto diz: o coração só sente onde os pés pisam. Por isso, quando eu olho Neemias dizer assim, vejam, não é Neemias contando uma história, é Neemias dizendo, olhem lá, olhem para o que vocês estão vivendo. E aí eu vou fazer uma interpretação que não está na Bíblia. 150 anos depois, aquelas ruínas já tinham se tornado paisagem comum da cidade. 150 anos depois, aquilo que era uma tragédia vai acostumando a vista. Há um sociólogo chamado Josué de Castro que ele disse que o grande problema da fome no Brasil é porque a gente vê demais. De tanto ver, a gente perde a sensibilidade. De tanto perder a sensibilidade, já não incomoda a gente. Sabe onde eu encontro isso no texto bíblico com Jesus? Jesus e o jovem gadareno, endemoniado. Ali é muito interessante. Não sei se vocês já tinham percebido assim. Jesus desce em Gadara e diz a Bíblia que um jovem endemoniado sai correndo ao encontro dele. E vocês lembram como é que esse jovem vivia, não? Pode falar. Correndo no cemitério, correndo, nu e gritando. E com muitas o quê? Escoriações, cortes, feridas. Porque já tinham tentado prender ele várias vezes e ele se cortava. Olha para mim, gente. Um menino que era nu, correndo, sem roupa, nu, gritando, cortado. Você acha que ele estava limpo? Sujo e fedido. A cidade reagiu a isso? Em nenhum momento. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Naquele texto, qual é o momento que a cidade tem medo? Quem lembra? Depois. Quando a cidade vem ao encontro, diz o texto, depois vejam lá. O jovem está sentado, vestido, e diz a Bíblia uma frase interessante, em perfeito juízo, e aí a Bíblia cita assim, e todos ficaram assustados e atemorizados. Gente, eu fiquei pensando, se estivesse na minha rua, eu tenho duas filhas, o menino nu, correndo, gritando, cortado, eu ia ter medo dele nesse estado. A cidade teve medo quando viu ele sentado, vestido e em perfeito juízo. Sentado por quê? Alguma coisa dentro dele acalmou-se, gente. Eu fui visitar recentemente um menino que tinha autismo. Eu fui com a minha esposa, visitamos a mãe, a avó era uma viúva. Na verdade, a avó tinha perdido a filha com câncer e herdou o neto autista. Quando eu saí dali, minha esposa disse uma coisa muito interessante. Ela disse, Thales, você percebe que é como se tivesse dentro daquele menino várias vozes gritando dentro dele. Ele não tem concentração com nada. É assim que eu percebo aquele gadareno. Aí ele senta, calmo, e se veste. E a cidade se assusta. Sabe por que eu acho que aconteceu aquilo? Porque a cidade, preste atenção, isso acontece aqui em Jaguaribe, em João Pessoa. A gente se acostuma a tal ponto com algumas coisas que são gritantes e males e enormes na cidade. Mas a gente vê todo dia. Aquele menino corria nu todo dia, gritava todo dia, era nu todo dia, gritava todo dia. Que depois de um tempo, quando se via aquele menino gritando, correndo, e ninguém nem ligava mais. Talvez virasse piada. Lá vai o menino nu, lá vai o doidinho correndo. Tem males na cidade que só a igreja consegue ver. Só.
Aí Jesus toca naquele menino que nem nome tem. E tem mais uma coisa, que eu não quero me segurar nesse texto. E a hora já vai. Sabe uma outra coisa que eu percebo naquele texto que a gente não pensa? Quando Jesus cura aquele gadareno, aquele jovem, qual é a reação dele no texto? O que é que ele pede a Jesus em seguida? Deixa eu ir com o senhor, quero ir embora daqui. Eu quero ir embora daqui. E a segunda pergunta, quando Jesus cura aquele menino, os gadarenos, a cidade, gostam ou não? Eles não gostam que o gadareno tenha sido curado, eles expulsam Jesus e pedem que ele vá embora. Sabe a conclusão que eu chego? Gadara, a cidade, precisa de gadarenos. E ela se assusta quando a igreja vai salvando gadarenos na cidade. A igreja precisa de gente, a igreja não. A cidade precisa de gente endemoniada. Parece terrível dizer isso, mas eu afirmo, gente, a cidade ganha e lucra com os endemoniados e com as questões demoníacas que a cidade tem. Toda vez que a igreja liberta um endemoniado, ou uma situação estrutural que o diabo está usando, a cidade não vai gostar. Isso está na Bíblia até, isso está na história. Quando Paulo chegou em Éfeso, o que é que o pessoal da deusa Diana disse? Vai tirar o nosso lucro. Gente, tem gente ganhando dinheiro com os males da cidade. Não se enganem. O papel da igreja são dois. Enxergar. Porque se tornou imperceptível como aquele jovem. Ir lá e libertar, seja o que for. A igreja é aquela que as portas do inferno não prevalecem. A igreja tem que ir lá. E por fim, terminando, a segunda ordem, o imperativo que Neemias dá, nessa próprio versículo, leia lá comigo. Primeiro ele diz, vejam. E a segunda coisa que ele diz é, venham, vamos, venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém. A última coisa que eu quero dizer a vocês é, teria tanta coisa a mais. A igreja precisa aprender a mobilizar pessoas. Venham, vamos. Nem sempre são pessoas da própria igreja. O movimento Pé de Paz, tem gente que a gente nunca viu. O último ato tinha católico participando. Mobilização. A igreja tem que abandonar sua própria bandeira. A igreja tem que abandonar seu próprio logotipo. A igreja tem que abandonar a necessidade que às vezes a igreja tem de fincar território. Nós precisamos aprender a nos mobilizarmos como igreja da cidade. E a igreja da cidade junto, todas juntas. Ah, mas tem umas que é difícil. Tem umas que teologicamente é difícil. Mas a causa, gente, a agenda, a necessidade da cidade precisa nos unir. Para ações, para protestos, para interferências, inclusive estruturais. Para inclusive políticas públicas da cidade. Mas nós não entendemos isso. Procura uma organização que entenda. Procura uma organização que entenda. Porque tem males da cidade que a gente como igreja precisa interferir na base, na raiz do mal. Para que isso possa abençoar a cidade inteira. E por fim eu só vou citar duas coisas, eu tenho 1 minuto ali. Toda ação da igreja na cidade vai enfrentar duas coisas. É o que eu chamo dos nobres de Tecoa. Está lá no versículo 5 do capítulo 3. É um grupo que Neemias teve que entender. E diz lá no versículo 5 que eles não se juntaram. Acabou, não diz mais nada. Sempre vai ter gente na cidade da igreja que não vai se juntar nisso. Eles não vão querer, eles não vão se envolver, eles se acham nobres, eles se acham superiores, eles não vão sujar os pés na rua do sofrimento, não vão. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que a gente tem que entender é que vai ter oposição. Vai ter oposição. E aí está no capítulo 4 em diante, tantas oposições que Neemias teve que enfrentar. Tem gente que acha chato o capítulo 3 do livro de Neemias.
que é chatinho mesmo, se você for ver literariamente. Mas é um capítulo que vai citando os diversos grupos que participaram da construção. Sabe o que significa isso? Mobilização. Se fosse hoje, seria assim: a Igreja Evangélica Batista construiu tal pedaço do muro. A Igreja Batista, sei lá, de outro lugar, construiu um outro pedaço. A Assembleia de Deus de Jaguaribe construiu mais um pedaço. Mobilização. É a capacidade nossa da gente dar as mãos pelos males da cidade, e esses são os grandes desafios. Mesmo com pessoas, grupos, igrejas, que a gente nem concorda teologicamente, nem concorda na visão, nem concorda nos caminhos, mas a gente, por amor à cidade, pelo testemunho que a igreja precisa dar na cidade, a gente vai caminhar unida. Lembra que Jesus disse que o mundo só vai nos conhecer como o corpo dele se nós fôssemos o quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste, que a gente seja um. Eu sei que é difícil ser um com a igreja do jeito que está no Brasil, mas eu vou dizer aquilo que é minha crença. A agenda da cidade vai ser o propulsor para a igreja se unir em alguns momentos. A cidade. Se a gente for para a agenda da igreja, cada um vai ter a sua. Mas a agenda da cidade pode unir as igrejas. Minha oração, gente, é que a gente entenda a cidade não como um campo a mais. A cidade é nosso grande campo missionário. Não é um campo a mais, não é um apêndice da igreja. É lá. A igreja nasceu para ficar lá, na cidade. E aí vem aquela discussão, é para a cidade? É na cidade, com a cidade, para a cidade, como você quiser. É uma igreja cidade. Que Deus nos abençoe, nos leve a isso e nos ajude nisso.